Boa tarde a todos, boa tarde aos aqui presentes, sejam bem-vindos. Boa tarde também aos irmãos que nos acompanham através do Facebook. Sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Lembrando que quem desejar a magnetização da água pode ir separando um copinho, uma garrafinha, e ao final da nossa atividade os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. E os que estão aqui presentes, que costumam vir às palestras, podem trazer também uma garrafinha para a fluidificação. Não trouxeram hoje, podem trazer na próxima semana. Antes de iniciarmos a prece, que antecede a palestra, eu gostaria de convidá-los a todos para a roda de conversa, que acontece todas as segundas, das 19h30 às 20h30, que é online. Aqueles que desejarem participar podem acessar através do Facebook o link do WhatsApp, que a Karina vai mandar o link de participação para vocês alguns minutos antes do início dessa roda de conversa. São temas atuais à luz da doutrina espírita, e eu já adianto, tem algumas pessoas aqui que já participam, e eu já adianto que é muito bom. E toda semana é um tema diferente. Então, para iniciarmos a nossa atividade, eu peço a todos que se conectem comigo ao plano espiritual, estabelecendo uma conexão com o alto, elevando os nossos pensamentos ao Pai, acalmando os nossos corações, pedindo assistência e luz aos benfeitores espirituais, abnegados amigos que nos amparam, que nos assistem, que nos auxiliam nessa casa. Pedimos a todos a concentração necessária para que sejamos intuídos, que possamos compreender através da exposição doutrinária dessa tarde, os ensinamentos do Mestre Jesus, e que eles sejam introjetados no nosso ser, que possamos seguir esses ensinamentos do Mestre Jesus em nossas rotinas, para que possamos ser a cada dia pessoas melhores, mais benevolentes, mais caridosas, mais humildes e indulgentes, e acima de tudo, como o Mestre nos pediu, amando o nosso próximo como o nosso irmão. Assim, certos deste amparo que já estamos recebendo, pedimos autorização para iniciarmos a exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. A exposição doutrinária hoje vai falar de um tema do Livro dos Médiuns, que é o livro que estamos trabalhando no mês de janeiro, e a nossa amiga Elaine Santelena vai falar sobre a obsessão. Seja muito bem-vinda e bom trabalho. Obrigada a todos pelo convite. É sempre uma honra vir aqui e falar nessa casa de luz, de paz e de caridade. E hoje, então, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 23, do Livro dos Médiuns, que fala da obsessão. A obsessão é uma temática que a alguns até assusta. Muita gente não gosta nem de falar o nome. Apesar de sermos espíritas, muitos de nós ainda têm medo de espíritos, espíritos desencarnados. E quando se fala em obsessão, parece que para muitos se fecha uma porta. Mas hoje nós vamos ver essa questão justamente para nós que temos aqui já uma atividade dentro da casa espírita. Nós que vivemos o espiritismo, que vivemos muitas vezes a mediunidade. Todos nós somos, de certa forma, médiuns. E nós vamos abordar, então, os tipos de obsessão, as causas
e alguns meios de combater. Vamos fazer reflexões sobre isso. Então, o que é a obsessão? A obsessão é simplesmente o ato de influenciar alguém. E a influência, ela pode ocorrer de várias formas. Ela se reveste de uma gama de interferências que um espírito encarnado ou desencarnado exerce sobre outro, sempre de forma negativa, e isso pode ser de uma forma mais intensa, mais leve, então adquire graus diferenciados. E aqui vocês vejam que eu não estou falando só dessa obsessão que a gente vulgarmente fala, que é de um espírito desencarnado sobre outro, outra pessoa, mas nós encarnados também podemos obsediar alguém. Quando a gente se fixa em algum ponto, alguma coisa, em alguma pessoa, seja pelo bem, pelo mal, às vezes obsediamos até pelo amor, achando que estamos amando e assim, confundimos amor com poder, Então são muitas nuances da obsessão. E então essa obsessão, quando ela é muito forte, é muito intensa, essa interferência ela chega a dominar e até mesmo subjugar uma pessoa. E é isso que nós vamos ver hoje um pouquinho mais. Então, normalmente a obsessão ela começa leve, é uma influência sutil, uma intuição, alguma coisa. Daqui a pouco aquela intuição se torna um pensamento mais insistente. E aí, quando nós percebemos, aquele pensamento não é meu, aquilo não é comum a minha pessoa, o meu jeito de ser e de pensar. Mas, claro, se está vindo aquele pensamento, que de alguma forma eu também estou sintonizando com esse tipo de coisa. E aí, então, a obsessão inicia, E isso ocorre insistentemente, na vida da pessoa. Então, o espírito começa a falar de uma forma, a querer influenciar aquele ser, para dominar, para influenciar, ou até mesmo, às vezes, para mostrar que ele tem esse poder por vaidade daquele espírito. E, normalmente, quem pratica a obsessão são os espíritos inferiores, porque eles querem dominar, querem se mostrar o seu poder. E vocês vejam, então, que se tudo neste mundo vale pela lei da sintonia, com quem eu estou sintonizando, por onde andam os meus pensamentos, as minhas atitudes, e aí eu abri uma porta para que esses espíritos inferiores, assim como nós também ainda somos, se liguem de alguma forma no nosso pensamento. E aí começa a obsessão. Então, nós temos que cuidar muito para não abrir portas para eles. E aí muitos nos perguntam, bom, mas eu como espírita, eu sou médium, eu não vou então permitir comunicação de espíritos inferiores? Não pode, mas tu tens que saber que tu está dando uma oportunidade para aquele irmão. Tu não precisa concordar com ele. E isso também cria, às vezes, um mito. O mito de que o médium que dá comunicação para espíritos inferiores, ele é um espírito inferior. Claro que não. O que vai fazer com que ele tenha o controle da comunicação e que ele não se deixe obsediar é o quê? São as suas virtudes morais, a sua capacidade de distinguir o bem do mal e agir no bem. Quais são os seus princípios, quais são os seus valores, como está a sua moral? Está elevada? Ou ele ainda se compraz com as coisas mais pequenas dessa existência? Então isso vai nos proteger ou vai abrir
portas para nos deixar mais vulneráveis. E a obsessão, então, ela tem muitas características diferentes no médium, né? Pode ser, então, desde uma simples influência moral, quase imperceptível, até a perturbação completa. E muitas vezes, né, não só sobre a mente da pessoa, mas também sobre o corpo da pessoa, a ponto de alguns ficarem paralisados. Antigamente as pessoas chamavam isso de possessão, mas é subjugação, né? Porque a possessão não tem como existir, porque ninguém se apodera de ninguém, não tem. O que se faz? Se influencia fortemente, e o obsediado se deixa influenciar, porque se estamos orando, estamos vigiando, a obsessão vai ser mais difícil. Aí diz, não, mas todo mundo diz orar e vigiar, então quer dizer, se eu ficar orando, eu estou me protegendo? Claro que tá. Primeiro, orar, se ligar a forças superiores, vai ter uma vibração maior. E o teu pensamento, vigiar os teus pensamentos, também vão ser recolocados na linha que tu deseja, porque a gente, durante o dia, vem milhares de pensamentos. Eu vou escolher aquele que eu vou dar sequência ou não, porque eu olho para um lado, vem um pensamento, olho para o outro, vem outros, são estímulos variados, mas no que eu quero refletir, quais são as reflexões que eu quero fazer, a que eu estou me ligando. Então, orar e vigiar realmente é uma grande proteção para nós todos, médiuns e pessoas que ainda não se aperceberam da sua mediunidade ou que não atuam, né, como médiuns, pessoas até que não têm indícios claros de mediunidade, porque mediunidade de alguma forma todos temos, né? Então, orar e vigiar é aquilo que vai nos dar a sensação e a certeza de que nós estamos mais protegidos. 2 pontos, então. Estarmos ligados às forças superiores, a nosso Deus, aos espíritos benfeitores, na espiritualidade superior, e vigiando a nós mesmos. Isso é uma grande garantia. Então, como eu estava falando, que a palavra obsessão, né, que tanto nos assusta, é um modo bem genérico de se falar. E hoje nós vamos falar aqui, então, da obsessão simples, que é a mais comum, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é uma coisinha de nada, um pensamento, uma influenciazinha, que a gente pode deixar passar, pode estar ciente que aquilo está acontecendo, controlar, ou podemos nos deixar levar. Então, vamos ver como causamos essa obsessão, né? A obsessão, então, é sempre o quê? O resultado de uma imperfeição nossa, uma imperfeição moral. Por isso que eu dizia, orai e vigiai. Porque as imperfeições morais todos temos, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, fizemos, como a irmã estava falando antes, aqui um planejamento reencarnatório, que muitas vezes, na maioria das vezes, não cumprimos, mas viemos para nos moralizar, né? Para evoluir. E a evolução se dá pelo moral, pelos bons atos, pelos bons pensamentos. Primeiro se pensa, se faz uma reflexão, bom, então se é assim, eu vou agir assim. E vou tentando agir no bem, até que aquela prática ela é introjetada. E aí é mais uma proteção para mim contra uma má influência. Mas se eu abro a porta para um defeito, uma má tendência minha, não. Eu passo na rua, vejo alguém bebendo, está calor, eu digo, vou tomar um vinho gelado. Eu nem gosto de vinho, mas faço de conta que eu gosto. Vou tomar um vinho gelado ou uma cerveja gelada. Isso não vai fazer mal. Aí eu tomo uma, dá aqui uma sensação de prazer. Refrescou, tomo 2, 3, quando eu ver, eu já estou num estado mais de inconsciência e estou abrindo para quê? Me liguei com algum espírito que estava ali, só aguardando para se ligar a alguém que também
lhe satisfizesse aquelas paixões, né, de quando ele estava nesse plano. E aí eu começo um processo obsessivo com um espírito que eu nem conhecia, mas sintonizei, captei aquele desejo, aquela vontade, dei sequência, e aí ele vai começar, em outras oportunidades, a me inspirar, não é inspirar, mas pode ser, me intuir para fazer de novo. E aí quando eu vejo, eu estou com a obsessão instalada. Então, nós temos que cuidar com essas influências perniciosas que vêm pelo mundo afora, pelos nossos ambientes pelos quais passamos. Mas, principalmente, temos que vigiar a nós mesmos, né? Eu dei o exemplo aqui, bem básico, porque foi o que me ocorreu na hora. Mas quantas outras coisas, outras que a gente faz, às vezes numa briga de rua, que a gente vê muito hoje em dia na televisão, a pessoa está passando, nem sabe o que é, mas se mete, toma partido e quando vê está brigando. Porque também foi instigada ali, né? Então, a gente tem que estar sempre preparada para ajudar, mas no bem, né? Quais são os meus limites, onde é que eu paro, o que é meu, o que é influência. A gente precisa fazer sempre essa reflexão. E então, se nós estamos falando de obsessão nos médiuns, vamos ver o que é essa mediunidade, né? É uma faculdade inerente, então, a todos os seres, como a faculdade de respirar. Ou seja, todos nós temos, todos nós respiramos, todos nós temos essa mediunidade em algum grau, alguma forma, algumas ostensivas, outras não, mas ela existe, né? E pelas suas características, cada um tem um tipo de mediunidade, ela amplia os sentidos corpóreos e alarga em graus variados a capacidade de comunicação com o plano físico e espiritual. Então, isso já nos traz uma notícia de que nós, médiuns, estamos mais abertos ainda para essas comunicações, para receber a influência ou a comunicação, né, de espíritos. Essa concepção de mediunidade é do livro O Dom da Mediunidade, da Marlene Nobre, não é do livro dos Espíritos que nós estamos estudando, mas eu trouxe para ilustrar um pouquinho mais. Então, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência de espíritos, por isso mesmo, é médium, né? E essa faculdade, então, é inerente ao homem, por consequência, não é um privilégio exclusivo, como muitos pensam, né? A gente vê muitos médiuns, provavelmente já quase fascinados, que dizem, não, eu sou um médium muito bom. Ou, às vezes, as pessoas vêm no centro espírita e dizem, eu quero tomar paz com aquele médium, aquele que é o bom. Vamos pensar bem, aquele que se acha melhor que os outros, já não é já está se enganando um pouquinho. E aquela pessoa que vem dizendo, aquele que é bom, está ajudando num processo que pode se desencadear naquele médium, né? O da fascinação, que é onde o médium já não consegue, ele é tão influenciado, acredita tanto que é o melhor, que o seu espírito é melhor, que o seu mentor é o melhor de todos, e acaba caindo nessa questão que a gente fala que é o orgulho, a soberba de se achar melhor. E não é, nenhum espírito é melhor, nós somos espíritos em evolução. E aqui cada um recebe a mediunidade, vai desenvolver o aspecto da sua mediunidade que é necessário para que ele evolua, neste momento que ele se encontra. Então, se eu não sou um Divaldo Franco agora, não tenho mediunidade nenhuma, sei lá, ok, é porque eu não estou precisando disso. Quem sabe na outra encarnação eu usei de uma forma tão ruim a minha mediunidade, e que agora até me tiraram essa bênção. Então, nós temos que refletir também sobre aquilo que a gente recebe e os nossos comprometimentos, né? Então, porque a gente sabe que, como diz aqui, todo mundo é mais ou menos médio. E nós vamos ver, então, os graus de obsessão. A simples, como eu disse, é quase imperceptível, né? Mas ela pode ser... O médium é desavisado,
dá entrada para uma obsessão mais grave. A fascinação é isso que nós estamos falando, esse médium que é seduzido pelo obsessor. Normalmente esse espírito, ele acha que ele tem muitas qualidades, ele é o melhor orador, e ele faz de tudo para que aquele médium acredite nisso. E aí é um processo tão intenso, de tanta identidade entre médium e o espírito obsessor, que ele acaba, este médium acaba acreditando em tudo aquilo, e mesmo quando se faz críticas, ele não aceita. Aí vem a importância de, na casa espírita, ter a avaliação das comunicações, ter o estudo da mediunidade, porque se a gente não estuda, isso passa desapercebido. E aí se criam aqueles mitos, né, como está dizendo, eu só quero aquele médium para me dar paz, eu quero uma consulta, né, um tal médium, quer dizer, ou vamos para a reunião mediúnica e aquele médium sempre dá passagem para o mesmo espírito, aquele espírito que adora fazer preleções de 1, 2 horas e não para. E se não é uma equipe preparada, uma equipe que esteja estudando o livro dos médiuns, esteja bem ciente da doutrina, isso pode desequilibrar toda a equipe. Porque aí dá vazão para as invejas, enfim, todas as outras paixões, e até mesmo para as inimizades, porque esse médium que está fascinado, ele não vai conseguir raciocinar, porque ele está tão imbuído daquelas ideias, daquele espírito, que ele só vê aquilo. E mesmo que as pessoas falem o contrário, ele vai dizer, estão implicando comigo. E aí esse processo acaba com a harmonia da equipe. E nós temos que cuidar muito. E a subjugação, sim. Aí a subjugação já é aquele processo que a pessoa está totalmente subjugada, né? Subjugada é repetitivo, mas ela chega a ter a sua vontade paralisada, mesmo que ela não queira, ela se sente doente, ela se sente mal, ela sabe que não está certo, mas não consegue mais reagir, tanto psíquica como fisicamente. E esse é um processo, então, que precisa de muitas orações, muito trabalho, muita água fluida, enfim, fazer toda uma terapia, né? Às vezes até com médicos também, para que essa pessoa consiga se libertar. E a obsessão, muitas vezes, ela nos acompanha por várias encarnações. Porque esses nossos espíritos obsessores que vêm nos obsediar aqui, às vezes é alguém, ou algoz do passado, ou alguém que a gente fez mal no passado. Nós temos alguma ligação com eles, muitas das vezes. E como é que a gente, então, observa a obsessão, identifica? Pelas características das obsessões. E isso que nós estamos falando, a persistência de um espírito, por exemplo, em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, audição, tipologia, que são aquelas batidas, aquelas coisas, opondo-se a que os outros espíritos façam. É justamente isso, quando um médium deixa o espírito dominá-lo a ponto de só ele quer dar passagem, né, quer comunicação, e não deixa nenhum outro. Isso é um dos sintomas. A equipe toda tem que ficar alerta. A ilusão que, não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Aquele já está quase fascinado. É quando aquelas comunicações... Porque a gente reconhece o bom espírito pela sua forma de se comunicar, pelo teor, pelo conteúdo das comunicações. Como ele se apresenta, a maioria vem dizendo que é espírito superior, né? Se acha e pensa que nos engana. Nós também não somos superiores, muitas vezes tentamos enganar né, de uma forma ou de outra os nossos companheiros de estrada. Mas aí a gente vê o que esse espírito está tentando nos ensinar. Essa mensagem ela é educativa? Qual é o ensinamento que ele está trazendo? Ou aquilo é um verniz
por cima de palavras, e às vezes ele até usa palavras não muito cultas, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que se bem com baixo calão a gente vai identificar na hora, mas ele junta palavras bonitas sem sentido, só para dizer que tem um verniz. E isso, então, às vezes o médium não se dá conta porque ele já está acreditando que aquele espírito é realmente... eu só recebo espírito de luz. Não. Pode ser que sim, mas não sempre. Então a gente tem que observar muito bem o teor das comunicações. E aí, então, uma outra coisa que nos atrapalha é justamente essa crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. Muitos usam nomes, né, de espíritos, de personagens brilhantes. Quantos não se dizem ser Bezerra de Menezes? Ou muitos são sei lá, quantas vezes já disseram que são a encarnação da rainha do Egito? Puxa, muitas coisas que eles falam são absurdas. Então, isso é uma característica que deve ser observada e ver. Vamos ver o quê? Que essa identidade ela vai se comprovar ou não pelo teor do que ele fala. E às vezes, numa comunicação só, a gente não consegue, mas esse espírito vai vir outra vez a gente vai ver, não, isso aí é um embusteiro. Não é quem ele diz que é. E aí nós temos uma equipe preparada, inclusive para esclarecer esse espírito e ver que ele não está enganando. E aí, quando a gente consegue fazer ele ver que ele não nos engana, nós não estamos sintonizando com ele, é uma oportunidade do dialogador também chegar e conversar com esse espírito e começar a ensiná-lo um pouco da vida, dos valores, né? É o ponto ideal para começar a educação, mas também está sempre alerta. E antes um pouquinho nós falávamos aqui de como é importante, né, a gente perceber as nossas dificuldades, as dificuldades das pessoas, as necessidades das pessoas que frequentam a casa espírita, porque isso vai aparecer de alguma forma também nas manifestações dos espíritos, porque todos os espíritos que dão comunicação aqui são da nossa comunidade, são do nosso entorno, da nossa vida, são atraídos pelo quê? Pelos pensamentos das pessoas que nos frequentam aqui. Então a gente tem que estar também aberto para perceber quais são as necessidades, as dificuldades, e vamos trabalhar isso de que forma? Através das exposições doutrinárias, através do atendimento fraterno, do estudo. Isso vai nos fortalecer. Né? E quando nós chegarmos na questão das comunicações, nós vamos estar mais fortalecidos, mais conscientes do que pode ocorrer com o médium. Outra coisa, a confiança que os médiums depositam nos elogios, porque normalmente quando o espírito começa a elogiar muito, a gente desconfia. Porque o espírito de luz, ele não precisa usar de muitos elogios, ele dá o recado, ele é sucinto, ele é claro, ele é breve, ele não fica dando discursos. E por que ele vai ficar elogiando? Não tem, ele é objetivo. Então isso aqui já nos chama a atenção, né? Puxa, o espírito toda hora está elogiando o médium. Vamos ver o que está por trás disso, né? Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. É aquele médium que já está tão fascinado que já não quer saber de uma opinião. Olha, quem sabe tu cuida na hora que esse espírito for vir, tu vê, tenta não sintonizar com ele, porque uma coisa é tu sintonizar, outra coisa é tu vibrar. Tu vibra com o teu sentimento, com a tua força moral e sintoniza com o pensamento. Então, tu tem que atuar de uma forma amorosa, vibrando amorosamente, mas não se deixar sintonizar por pensamentos. E aí a gente consegue clarificar a mensagem que está vindo, né, dominar um pouquinho mais e não se deixar levar pelos embustes. E tomar mal a crítica das comunicações que recebe. E aqui está, então, a importância daquela análise que se faz das comunicações. O estudo que se faz. Porque, às vezes,
olha, isso aí pode ser um animismo, pode ser, não foi assim, isso tem muito de ti, ou que tu está abrindo muito para esse médico. E isso não é uma crítica, é um processo educativo, e educativo para a vida. Porque quando a gente se educa como médium, nós nos educamos na relação com as pessoas. Porque, afinal de contas, o que é a obsessão? É a influência de um espírito sobre o outro, não é? Só que de uma forma negativa. E aqui nós estamos todos espíritos e encarnados. E também influenciamos os outros, de uma forma positiva ou negativa. Então, tudo que nós aprendemos para atuar na espiritualidade nos serve muito também para atuar na nossa vida terrena, nessa encarnação. Outra característica é essa necessidade, muitas vezes incessante e inoportuna de escrever. Eu sei de um caso de um menino médium que começou a pandemia, parou as sessões mediúnicas, né, por questão de contágio, e o espírito não queria parar de dar comunicação. E o pior, que o diretor da casa disse, olha, vá para casa e dá comunicação na casa. O guri quase enlouqueceu, porque ele perdeu o controle, era um jovem, né, teve que fazer tratamento. Então vocês vejam assim, quando começa essa insistência em dar comunicação, vamos ficar atentos, né? Quando há um constrangimento físico dominando a vontade, forçando a falar ou forçando a escrever, que é esse caso assim, né, o espírito quer se impor. E outra coisa é quando o médium começa a ver vultos, barulhos, e aí ele tem que ver quem é que está à sua volta, né? Porque quem é que está à minha volta? Aqueles que eu estou sintonizando. Então vamos cuidar com quem a gente sintoniza. Então essas são algumas das características para a gente identificar. Então, essa questão de se manifestar só por um espírito deve ser cuidado. E também a gente deve levar em conta que nem sempre, quando isso acontece, é porque existe uma obsessão. Pode sim que aquele médium receba frequentemente, né, dê comunicação frequentemente para o mesmo espírito. E pode ser um espírito bem intencionado, não necessariamente é um embusteiro, um malfeitor. Então, isso tudo tem que ser muito claramente analisado. Voltamos para a avaliação das comunicações. E os motivos, então, das obsessões? Um dos motivos é o caráter do espírito. E aqui eu estou falando do espírito obsessor. Como é que ele era em vida, o que ele levou, né, consigo, as suas características, é isso que vai fazer. E assim como a gente gosta de ter sempre razão, né, numa discussão, todo mundo gosta de ter razão, todo mundo acha que sabe mais que os outros, isso a gente leva. E depois nós vamos vir aqui na mediúnica e vamos ser esse espírito que vamos ficar falando, dizendo que a gente tem sempre razão, que as nossas opiniões, né, prevalecem. Então, para não sermos os obsessores de amanhã, vamos começar a tratar de nós hoje. Reforma íntima, estudo, isso, né, para discernir, né, do que somos capazes, do que sabemos, e também para sabermos que quando um espírito assim se aproxima, a gente tem que, como se diz, vamos dar real para ele, né? Olha, tu também está equivocado, mas caminho tem para todos. Então, avaliar as comunicações mediúnicas é importante. E aqui um aspecto que eu gostaria de falar, que é o insulamento do médium, que é sempre uma coisa muito ruim. É aquele médium, o que é o insulamento? Quando ele fica isolado, ele dá a comunicação, ele não aceita avaliação, aí as pessoas começam a não, bom, se ele não aceita, nem vou mais falar. E aí ele se isola, né? Esse é um dos motivos, mas às vezes ele se isola porque naquela casa também não tem essa prática da avaliação. Eu sei que aqui tem, mas muitas não têm. Então, isso é ruim, porque ele não tem o feedback da atuação dele, do que ele precisa melhorar. Porque a mediunidade é um instrumento para a nossa evolução. Nós precisamos, quem recebe esse dom, né, é porque precisa dele. Então, não vamos desperdiçar, vamos usar
bem com conhecimento e com equilíbrio. Então, cuidar dessa fecundidade de palavras, né? E por quê? Os espíritos então, verdadeiramente são sóbrios de palavras e dizem coisas em poucas frases, como eu já falei para vocês. E o que nos causa obsessão? Falhas do caráter, do espírito e das nossas imperfeições morais, porque eles vão sintonizar conosco. Mas os espíritos, normalmente, eles vêm por quê? Por vingança, mágoa, inveja, revolta, coisas que aconteceram no seu passado, as imperfeições morais que eles trouxeram. E aí eles se ligam com as nossas imperfeições morais. Acharam alguém muito parecido e ainda está dando comunicação. Ótimo. Então vamos cuidar de nós para também poder auxiliar os nossos irmãos. E o que concorre então para a instalação do vício, né? do processo obsessivo? Os vícios, os desvios morais e as paixões de modo geral. E aí a gente diz, olha, se tu quer trabalhar como médium, é bom que tu abandone os teus vícios, para que tu não traga mais coisas contigo, que não perturbe a tua caminhada. Não é, isso é preconceito. Não, não é preconceito. É uma palavra de ajuda para que a gente não abra nenhuma porta para os outros, para a obsessão. Né? Pois isso é uma estrada que dá acesso justamente para aquilo que a gente menos quer. Então, nós somos o que fazemos e o que pensamos. E é isso que a gente vai ter que cuidar. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Porque não adianta só eu pensar. Se eu penso de uma maneira que senão eu vou passar 24 horas em oração. Muito bom. Mas eu saio das 24 horas, vou, sei lá, para um bloco de rua, vou fazer qualquer outra coisa, menos com um teor vibratório inferior, ou vou ali e brigo com os meus familiares, não adiantou nada. Então, se eu não cuido de como eu sou agora, o que eu vou usar, né, para atrair os bons espíritos? Aí eu vou reclamar, porque atrair os desencarnados. E como tudo que a gente faz volta para a gente, o que eu estou fazendo nesta vida, mesmo que eu não atraia aqui, na próxima eu estou conquistando obsessores. Né? Então, vamos evitar os abusos, né? E vibrar e sintonizar com o bem. Porque as obsessões, então, são como doenças, né? E todas as tribulações da vida. Deve ser considerada prova ou expiação e aceita, mas tratada. As doenças, a gente diz, não, tu veio com essa enfermidade, isso pode ser uma prova na tua vida, tu está expiando alguma coisa, ok. Mas não, porque é uma prova ou uma expiação, eu vou deixar de me tratar? Não, eu vou ao médico fazer tratamento, porque nós viemos aqui para vir cumprir, resgatar, seja o que nós viemos fazer, nós temos os nossos objetivos reencarnatórios. Vamos passar por desafios, mas nós viemos para vencer desafios, não para nos submetermos a eles, nos abandonarmos a eles. Não, a gente tem que lutar, e lutar com o quê? Com as forças morais que a gente tem. E o que nos dá a força moral? É quando nós nos ligamos ao divino. É a oração e são as nossas ações. E aí a gente vai mudando o caráter da nossa vida. Então, os meios de combater essa obsessão vai variar de acordo com cada tipo de obsessão. Umas precisa uma terapia maior, outra não, mas sempre iluminando tanto o médium como o espírito, né? E aqui uma recomendação, já estou quase passando da hora, né? Deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por um mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizando com perseverança, acabará por emendar-se. E tem no livro Os Mensageiros, tem um caso exatamente assim, de um médium que
moralizava severamente os espíritos, isso e aquilo, terminava, era muito, enfim, muito firme, né, nos seus diálogos, na doutrinação, vamos dizer assim. E aí acabava aquele momento, ele saía dali, ele fazia exatamente aquilo que ele dizia para o espírito não fazer. Ele brigava porque tinha barulho na rua, isso e aquilo, quer dizer. Então, a gente se liga ao alto, pede para o nosso anjo da guarda nos ajudar, para os nossos espíritos benfeitores. Vamos tratar aquele espírito com severidade, não é ser severo, é ser firme, né? Mas sempre dentro dos bons processos. E convém, então, que a gente interrompa sempre uma comunicação, falada ou escrita, quando a gente vê que aquilo ali não vai levar a nada. Que é um espírito que não está preparado ainda, né? Só quer zombar ou que é um espírito mau que não tem razão nenhuma para se atender. Ignora, né? Não dá acesso, nem em pensamento, porque, claro, os espíritos, nós todos temos a eternidade, a obsessão pode passar por uma encarnação para outra, mas muitos deles, se a gente não corta a sintonia, eles vão desistir. E isso é uma forma de cortar, então, a sintonia. E quando ocorre a fascinação, a única coisa a fazer com a vítima é convencer que está sendo ludibriada e reconduzir a obsessão na medida do possível. É um caso mais simples, mas aí é um processo bem demorado, né? Porque nós temos que tratar aquele irmão que se enfraqueceu e se deixou dominar, tem que fortalecer a pessoa e também reconduzir o espírito. E as imperfeições, então, morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo para a sua libertação. É aquilo que eu falava, saiu ali na rua, passa por um lugar, um boteco, vamos dizer assim, um bar, tu é inspirado a beber. Aí tu acaba bebendo e está sintonizando. Aí tu ganhou amigos, né? Vigia os pensamentos. Então, aqui a gente tem que reconhecer a nossa parcela de responsabilidade pelo processo obsessivo. Então, vamos mudar a nossa conduta moral nesta vida, mudar nossa vibração, nossos pensamentos. E quando a gente fala em conduta moral, é justamente isso, é o que eu penso e o que eu faço. E lembrar que toda a vítima de hoje é o algoz de ontem, né? E que o obsidiado possui os condicionamentos psíquicos, quer dizer, algumas lembranças inconscientes podem vir à tona e nos ligar com aqueles espíritos. Então, só a reforma íntima vai nos livrar disso. Porque para me desvincular, para apagar aquelas lembranças, aquelas tendências, só com a reforma íntima. E para finalizar, eu quero deixar para você que o obsessor não é apenas um instrumento da justiça superior que dele se utiliza, mas também é um espírito profundamente enfermo e infeliz, carente da terapêutica, do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. Então sejamos caridosos, sejamos aqueles que trazem a luz, a paz e a caridade. Obrigada, então, pelo tempo e que essas reflexões nos sigam para nos melhorar como pessoas, como médiuns e como espíritas. Muito obrigada, Elaine. Ótimas reflexões. Então vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade, pedindo aos aplicadores de passe que se posicionem, por favor. Ou ainda com os corações serenos, os pensamentos tranquilos, pedimos aos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa, que nos envolvam em luz, em amor, em fluidos benfazejos, que toque a cada célula do nosso corpo, elevando o nosso bom ânimo, nos fazendo sentir melhores,
que nos envolvam em harmonia, em equilíbrio e em paz. Pedimos também a esses benfeitores abnegados que visitem nossos lares, levando esses fluidos benéficos para os nossos familiares ou a quem povoe os nossos pensamentos agora, que eles sejam também alcançados por essas vibrações benfazejas. Pedimos ainda a magnetização das águas, porventura expostas, e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós. Assim, cheios de gratidão, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Todos nós possamos voltar aos nossos lares tranquilos, juntamente com os nossos benfeitores protetores.